Texto de primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 20, 21, e depois leremos o versículo de número 30. Diz assim a palavra de Deus, acompanhe com a gente. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E Elias dirigiu-se ao povo dizendo: até quando vocês vão oscilar entre um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Verso 30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Meus amados, tenho uma necessidade, o desejo de falar com vocês, porque Deus tem tocado no meu coração. Deus tem me despertado para levar uma palavra onde você saia do ambiente da religiosidade e entra no ambiente da manifestação do Espírito Santo, onde você não apenas seja um carnal religioso. Porque o que é um carnal religioso? É alguém que aceitou a Jesus um dia, mas vive para agradar a sua carne e frequenta o ambiente do sagrado. É um crente carnal e religioso ao mesmo tempo. A nação de Israel estava vivendo um momento muito difícil e crítico. Havia uma sombra sobre a nação. Deus não falava com tanta frequência. Deus estava revoltado com o comportamento daquele povo. E um homem é usado por Deus para levar o povo a um reavivamento. Um homem é usado por Deus para trazer o povo de volta ao culto ao Deus verdadeiro, porque a nação estava mergulhada no caos religioso. Eles estavam oscilando na fé, e ele estava servindo ora a Deus e ora servindo a Baal. Elias então, ele protagoniza essa história de trazer o povo de volta à adoração perfeita ao Senhor dos senhores e ao Rei dos reis. Foi nesse contexto histórico que esse texto vem. Depois de um período de seca, debaixo de uma palavra de autoridade do homem de Deus, a terra ela parou, ou seja, o mundo, o local onde eles estavam já não tinha orvalho, que é uma pequenas ou micropartículas de águas, sabe? Não havia chuvas, que são águas em abundante. Não havia água para molhar a grama, mas também não havia água para encher os reservatórios. A terra estava em seca total. Deus ouviu a palavra do profeta e ele fechou os céus e a terra ficou em completo caos. Baal, que era o deus da fertilidade, era o deus da agricultura, e eles celebravam esse Deus, eles se veem numa grande furada, porque os sacerdotes de Baal não conseguem atrair a atenção para o milagre que eles precisavam. A água não vinha, e Acabe então, ele se vê mergulhado nesse caos político, porque se não havia água, não havia plantações, sem plantações não havia agricultura, o povo passava fome, não havia colheita, os gados estavam morrendo nos campos, uma secura total, e ele julgava que o culpado de tudo aquilo não era ele com seu pecado, o culpado era um homem de Deus que havia profetizado. Ele colocava a culpa no homem de Deus, até que esse homem de Deus, ele vai até Acabe, e o versículo 20, no versículo 19, ele desperta Acabe a chamar o povo. Versículo 20, ele chama o povo, ele reúne o povo para que pudesse vir aquele local e orarem ao Senhor. E Elias então, ele faz um desafio, onde nós baseamos essa mensagem. Elias, ele chama o povo a um concerto com Deus. Elias, ele vai chamar o povo dizendo: chegai-vos para mim. Todo o povo chegou perto de Elias,
Porém, Elias, ele desperta aquele povo dizendo: até quando vocês vão ficar em dúvida? Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? A NVI vai dizer: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, servir ao Senhor. Se Baal é Deus, servir a Baal. Mas sabe qual foi a resposta do povo? O silêncio, a indiferença. A nação de Israel não estava rejeitando completamente o Senhor, mas eles buscavam uma combinação de adoração a Baal e adoração a Deus. E Deus vai usar Elias para chamar a atenção do povo e trazer o povo de volta a um concerto com ele. Hoje começa então, como na história de Elias, começa para nós a reconstrução do nosso altar, a consagração da nossa casa espiritual, para que a glória de Deus se manifeste em nossa vida. O tema dessa mensagem é reconstruindo o altar e sendo totalmente consagrado a Deus. Restaurando o altar e sendo totalmente consagrado a Deus. Não basta apenas consagrar uma parte, precisamos consagrar totalmente a Deus. Elias então, no versículo 21, ele fala assim: até quando vocês vão oscilar? Gostei da versão da NVI, ela dá uma explicação muito interessante. Ela vai dizer: até quando vocês vão ficar, esse oscilar significa dançar. Até quando vocês vão ficar dançando nessa manobra espiritual, numa dança, ocupado numa dança espiritual louca e inútil? Elias estava convocando o povo a escolher um lado. Vocês precisam escolher um lado. Repita comigo: eu preciso escolher um lado. Eu preciso eliminar a ideia de agradar a dois senhores. Não há possibilidade de agradar a Deus e a Baal ao mesmo tempo. Eles são inimigos, se contrapõem, são forças antagônicas. Não há possibilidade, ou não há nenhum merecimento, ou não há nenhum favor quando nós tentamos agir dessa maneira. Eles estavam gravitando entre o culto, ora adoravam a Deus, ora adoravam a Baal. Não dá para termos o melhor dos dois mundos, o melhor do mundo espiritual, onde eu venho à igreja e recebo algo espiritual da parte de Deus, mas eu, na segunda-feira em diante, eu vou lá no mundo e eu obtenho, a alegria e o prazer que o mundo oferece. Não dá para eu obter favor de Deus gravitando entre o sagrado e o profano. É impossível o Senhor habitar e fazer morada e transformações em pessoas que oscilam entre o certo e o errado ao mesmo tempo. Tiago vai dizer: homem do coração dobre. Eu queria que eu abrisse aí Tiago capítulo 1, versículo 8. Olha o que vai dizer esse texto. Tiago, o apóstolo, vai dizer que o homem de coração dobre é inconstante em todo o seu caminho. Coração dobre é pessoa de mente e coração dividido. A alma dele está dividida entre agradar a Deus e agradar ao mundo. Novo Testamento, irmãos. Pessoas que tentam agradar a Deus, talvez vindo ao sagrado, ao ambiente do sagrado, mas também tentam agradar ao mundo, se satisfazendo com os prazeres do mundo. Esse homem, gostei da descrição também da NVI, que vai dizer: ele é um hipócrita. Em certas ocasiões ele quer agradar a Deus e confia nele, mas quando chega as provações, ele não recebe nada que ele precisava de Deus, então ele corre para o mundão. Ele corre para a antiga prática, fazer o que ele fazia antes de conhecer Jesus. E o pior é que ele leva a pedrada dos dois lados. Quem fica em cima do muro leva a pedrada dos dois lados. Podia dizer isso para o teu irmão, assim: cuidado, saia de cima do muro, pare de levar pedrada, para de apanhar, irmãos. Tem pessoas apanhando de bobeira.
Tiago vai dizer em Tiago 4, capítulo 4, versículo 4. Olha o que diz esse texto: adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Essa palavra adúlteros é pessoas infiéis. Tem versões aí, a versão Almeida, Revista Corrigida, dizendo pessoas infiéis. Não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se faz automaticamente inimigo de Deus. Quando tentamos agradar um ao outro, nós saímos do prejuízo. Não obtivemos vitória. E o pior, perdemos tempo. É perda de tempo não ter firmeza espiritual. Repita comigo: é perda de tempo não ter firmeza espiritual. Pessoas que não têm firmeza espiritual, eles vivem se associando com pessoas erradas. E quando nos associamos com pessoas erradas, nós não evoluímos. Nós não saímos do lugar. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Pessoas que fazem associações com homens, com mulheres, com jovens, com pessoas erradas. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Mas agora eu estou escrevendo que não deve se associar com qualquer que, dizendo ser irmão. Olha só os comportamentos inadequados, irmãos. Nós precisamos tomar cuidado para não nos associarmos com tais pessoas. Seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão. Sabe o que me chamou a atenção nesse texto, irmãos? O apóstolo Paulo não estava escrevendo para ímpio, ele estava escrevendo para crente, ele estava escrevendo para a igreja. Eram pessoas que frequentavam o ambiente do sagrado, eram pessoas que celebravam ao Deus do amor, mas também celebravam ao inimigo, agradava ao inimigo. Eles tentando agradar os dois mundos, ora ao Senhor, ora a Baal. Pessoas que eram chamados de crente, de irmãos, mas como irmãos eram imorais, como irmãos eram avarentos, como irmãos eram idólatras, como irmãos eram caluniadores, como irmãos eram alcoólatras, como irmãos ladrão. Aí a advertência do Paulo é: com os tais nem ainda se devem comer. Você não pode se associar com ele nem para comer uma coxinha, nem um salgado. Você deve comer com ele. Por quê? Porque quando você se associa, você acaba trazendo para a tua vida aquilo que você não gostaria de ter. Você é prejudicado tanto quanto ele. Deus não opera na vida de pessoas que têm mente dividida, que ora está servindo a Deus e ora não. Ele serve a Deus de acordo com a conveniência. É aquela pessoa que ele é aquele religioso que busca a vitória dele em qualquer canto. Está na igreja, ele vem para a igreja porque campanha da vitória. Opa, estou lá firme e forte porque eu preciso de uma vitória. Mas se tiver uma curimbinha, ele também vai estar lá porque ele precisa de uma vitória. Se tiver uma campanha no outro lugar, ele vai estar lá porque ele precisa de uma vitória. Se tiver uma simpatia, ele vai também fazer porque ele precisa de uma vitória. Irmãos, ele não está acreditando em Deus. Ele está buscando nos lugares errados. Ele precisa decidir o que ele de fato deseja, o que ele de fato quer, sabe, a quem ele deseja agradar. Tem pessoas querendo muita bênção, mas esquece que para sermos de fato abençoados, nós não precisamos procurar bênção, nós precisamos agradar aquele que nos abençoa. Eu vou repetir para você: tem pessoas procurando bênçãos e esquecendo de agradar o abençoador.
Tem pessoas querendo ser agradado pelas bênçãos, mas está desagradando aquele que tem poder para abençoar você. Tem pessoas querendo ter portas abertas, mas estão desprezando o Senhor, que pode abrir as portas. E como é que se despreza o Senhor? É quando você não se dedica por inteiro a Ele. A Bíblia fala assim: sede santo, como eu sou santo. Uma das traduções da palavra santo é inteiro. Você não pode se doar a Deus pela metade. Você não pode se doar a Deus por conveniência. Você precisa se doar por inteiro, completo. O teu sacrifício não pode ser morto, ele precisa ser vivo e inteiro, sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito. E o sacrifício é você. Deus quer que você seja o sacrifício perfeito nessa adoração a Ele. Então, para que você possa receber da parte de Deus alguma coisa, você precisa parar de querer agradar, titubear, sabe, entre dois pensamentos, como se isso fosse algo comum e natural. Terceiro ponto, versículo 30 desse texto de 1 Reis, capítulo 18. Olha só o que vai dizer o texto. Então disse Elias e a todo o povo: se aproximem de mim. E aproximaram-se de Elias, e ele reparou o altar do Senhor. Não faça nenhum movimento espiritual. Vou repetir isso, irmãos, você precisa frisar isso para você. Você não pode fazer nenhum movimento espiritual até que o seu altar esteja totalmente restaurado e consagrado ao Senhor. Nós não podemos, na tentativa de querer agradar a Deus, sair fazendo alguma coisa para Deus. Deus não quer alguma coisa, Ele não precisa de alguma coisa. Ele precisa que você esteja com o seu altar completamente restaurado, completamente reconstruído. Aquele altar que ele havia sido usado no passado, antes do templo, antes da casa, antes de Salomão erguer um templo, a nação de Israel sacrificava ao Senhor nos montes. Provavelmente esse altar que Elias reconstruiu era um desses altares que havia sido abandonado depois que passaram a sacrificar na casa de Deus. Elias estava convocando o povo a um retorno à santidade. Quando ele restaura o altar, ele reconstrói. Observa, ele não orou, ele não jejuou, ele não clamou ao Senhor, ele não fez nenhum movimento espiritual até que o altar estivesse completamente restaurado. A gente às vezes, na tentativa de querer agradar a Deus, a gente já quer cantar, a gente quer pregar a palavra, mas o altar, o nosso altar, está em completa ruína. Pessoas com o altar em ruína não conseguem atrair a glória de Deus. Então, reconstruir o altar é mais importante do que fazer movimentos espirituais. Porque muita gente, irmãos, começa no evangelho, logo tropeçam e caem. Porque quando eles começam no evangelho, eles começam queimando o óleo demais. O importante é sacrificar. Não, irmão, o importante é que o altar esteja restaurado. Não faça nenhum movimento até que o teu altar esteja completamente restaurado. Você não precisa jejuar, você não precisa orar. Se o seu altar está destruído, conserta o seu altar. Se volte para Deus primeiro. Abandona a sua vida de pecado. E aí então o seu jejum será aceito por Deus. A sua oração será ouvida por Deus. Se conserte com as pessoas que você ofendeu, machucou, magoou. Você precisa reconstruir de novo. É fazer outra vez um altar. Aquilo que estava em ruína precisa ser refeito para que a oração possa ser ouvida por Deus. Não existe possibilidade de oferecermos sacrifício a Deus e Deus receber se o nosso altar estiver destruído. Segundo, não podemos invocar a Deus com o altar quebrado.
com a vida espiritual fora dos parâmetros da palavra de Deus. Pastor, mas aí, como é que funciona esse negócio, pastor? Como é que o meu altar, ele pode ser destruído? Quando você é adepto à fofoca. A fofoca destrói o altar. Vira para o teu irmão e fala assim: cuidado, fofoca destrói o altar. Tem mais alguma coisa, pastor? Tem. A maledicência destrói o altar. Vira para o teu irmão assim: cuidado com a maledicência. Só isso, pastor? Chega, né? Por favor. Pois é, a fornicação destrói altar. No sagrado, dando glória, mas uma vida de fornicação. Sabe o que é fornicação? Sexo antes do casamento. Opa, para. Dá um stop aqui. Conserta o teu altar, varão. Uma outra coisa que destrói o altar: prostituição. A prostituição destrói o altar, irmãos. Mês passado foi celebração, aleluia, vibração, glória a Deus. Mas para que aquela alegria permaneça, o teu altar tem que ser restaurado. Porque senão é alegria só da boca para fora. Alegria no domingo, tristeza na segunda-feira. Aí sabe o que acontece? No domingo você adora o Senhor, na segunda-feira você está com gilete lá, ó, se cortando, se marcando. Você está lá na página do Facebook, entrando em páginas que não agradam a Deus. Irmãos, eu sei que é para silêncio mesmo. Nós estamos no processo de restauração do nosso altar. Nós estamos no processo de consagração a Deus. Eu quero dizer algo para você: se você permitir Deus trabalhar na tua vida, quando terminar o mês de maio, tua vida vai estar num nível diferente do que você começou agora. A alegria que você está recebendo hoje, ela vai durar para um mês ou muito mais do que isso. Faz sentido para você, irmão? Então aplauda com força ao Senhor. Se fez sentido para um, pode fazer para você também. Tem pessoas que recebem unção e sabem e perdem. Por quê? Porque a vida deles tem um adultério. Se a fornicação é o sexo antes do casamento, o adultério é o sexo depois de casado, sexo extraconjugal. O adultério, irmãos, destrói o altar. E aí depois quer orar. Irmão, Deus não vai receber a oração de tal pessoa. Deus não vai se agradar de tais comportamentos. Só isso, pastor? Não, tem muitos outros. Mas eu quero falar de um que é comum a muitos de nós: a promiscuidade. A promiscuidade, irmãos, destrói o nosso altar. E o pior, que ela vem destruindo de maneira sutil. Na grande maioria ela começa com distração. A promiscuidade entra pela distração. Sabe aquelas páginazinhas, TikTok, tem o Kawaii. É pela distração. E aí você entra naquelas páginazinhas, você começa a se distraindo. E sabe o que é distração? Eu tenho percebido que distração é o esvaziar da mente. Você esvazia a tua mente. Você só, não, vou ficar só 10 minutos. E aí você se distrai. Quando você vê, você está 1 hora ali. Mas a tua mente vazia, diz um ditado que mente vazia é oficina. Pois é, irmãos. Aquele que deveria ser consagrado a Deus, ele começa a se prestar um culto ao diabo. A mente dele está vazia. Daqui a pouco ele está entrando onde não deveria entrar. Ele está fazendo o que não deveria fazer. O altar dessa pessoa está destruído, está em ruínas. Deus não opera em altar em ruínas, mas ao contrário disso, irmãos, quando o nosso altar é restaurado, quando o nosso altar é reerguido, quando o nosso altar ele é construído novamente, sabe o que acontece? Ousadia, intrepidez, segurança. Oh, aleluia! Sabe quando o diabo se manifesta? Pessoas que estão com o altar destruído, eles fogem. Eles desaparecem, eles se escondem e eles têm medo. E agora? Oh, meu Deus, Senhor. E aí, ao invés de repreender o mal, sabe o que eles vão falar? Senhor, me perdoa. Aí bota a mão, me perdoa, leva uma coça do inimigo, irmãos. Deus nos chamou para pisar serpentes e escorpiões.
Sabe quem pisa serpentes e escorpiões? Quem tem vida consagrada, quem tem vida no altar. E isso não é exclusivo para pastor, não. Isso é para você. Vira para o teu irmão e fala assim: isso é para você. Esse poder é teu, essa glória é para você. Você vai ter a alegria de colocar a mão no enfermo e o enfermo ficar curado para a glória de Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Consagração é me lançar completamente e me dedicar completamente a Deus. Eu tenho que dedicar a Ele não apenas a minha voz. Eu não posso dedicar a Ele apenas o meu bolso. Eu sou dizimista, eu sou fiel na oferta. Eu não posso dedicar apenas a minha voz, não. Eu canto, eu ministro. Eu não posso dedicar apenas parte do meu tempo. Eu tenho que dedicar a minha vida, irmãos. Era a minha vida. Eu tenho orado ao Senhor: Senhor, eu quero ser, ó Pai, totalmente consagrado a Ti, completamente. Que nada na minha vida sirva para agradar a mim mesmo, mas que tudo na minha vida sirva para agradar a Ti. Eu quero viver o Teu propósito. Eu nasci com um propósito. Eu não fui chamado para passar um tempo na terra. Eu fui chamado para fazer algo para Deus na terra. Então eu quero estar no centro da vontade de Deus. Mas para que isso aconteça, eu preciso ser completamente consagrado a Ele. O que o Senhor quer de você é uma consagração total, não é parcial. Quer ter respostas? Restaura o teu altar. Quer ter vitória? Se conserte. Para de viver na sombra, irmãos. Tem muita gente vivendo à sombra do que deveria ser. Tem muita gente que já era para estar voando, mas não consegue sair do cantinho, do quadradinho dele. De manhã cedo, a parte da manhã, na ceia, eu fiz uma ilustração aqui de pessoas que vivem na carne, pessoas que vivem apenas para agradar a alma e pessoas que vivem para agradar o espírito. Aceitaram Jesus, Jesus passou a habitar dentro dele, mas eles nunca conseguiram chegar ao nível de agradar a Jesus, porque não saem da carne, não evoluíram. Nós não podemos, irmãos, agradarmos apenas a nós mesmos. Precisamos agradar aquele que nos alistou para a guerra. Oh, aleluia! Jesus nos alistou para o seu exército. Cadê os vencedores do exército de Cristo aí, em nome de Jesus? Oh, aleluia! Glória a Deus. Tem algum benefício em agradar a Deus? Tem. Jeremias capítulo 29. Olha só, lê comigo Jeremias 29, versículo 12 e 13. Se Deus não tem prazer de agradar quem está com o altar destruído, Deus tem prazer de agradar em quem está com o altar restaurado. Então vocês clamarão a mim. Ah, irmão, isso é maravilhoso. Elias não perdeu tempo. Ele poderia fazer igual os adoradores de Baal, ficaram uma manhã inteira ou uma noite inteira orando. Tiago capítulo 4 vai dizer que não é pelas muitas palavras. Tem pessoas que não conseguem receber, estão pedindo e não estão recebendo porque estão pedindo mal, da forma errada. Olha o que diz o texto: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu vos ouvirei. Ah, irmão, isso aqui é bom demais, irmão. Deus não fica indiferente em quem está com o altar consagrado e dedicado a Ele. Deus não fica indiferente. Vocês vão me procurar e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Irmãos, quer ser achado por Deus? Quer ser encontrado por Deus? Restaura o seu altar e começa a agradá-lo. Oh, aleluia! Está na hora, irmãos, de abandonar essas atitudes que destroem, que corrompem o nosso altar. Muitos estão em nosso meio, mas o altar espiritual dele está destruído. Eles não têm resposta de Deus. Eles não conseguem entender como pode. Eu vou à igreja, eu dou minha oferta, o pastor ora por mim, a minha cura não vem, meu milagre não vem, a minha vida não muda. E fulano chegou ontem.
Olha o que está acontecendo na vida dele. Ele estava doente, foi curado. Estava desempregado, abriu a porta. Deus abriu a porta. Ele não tinha casa, Deus deu uma casa para ele. Senhor, até quando, Senhor, eu vou orar e não vou ter resposta? Até que você restaure o teu altar. Tem pessoas entregando o altar por controle de Deus. Tem pessoas achando que quem tem que restaurar o altar é Deus. Não, quem tem que restaurar o teu altar é você. Não foi o anjo que desceu do céu para restaurar o altar onde Elias consagrou ao Senhor. Não, irmãos, quem restaurou o altar foi Elias. Ele consagrou o altar, ele restaurou o altar, e ele agora oferece um sacrifício nesse altar. Aí sim, Deus envia a resposta, Deus envia fogo, Deus envia a bênção, Deus envia a vitória. Mas tudo começou com a restauração do altar. Para que a nossa vida seja mudada, as nossas ações precisam mudar também. Porque a pior coisa, irmãos, quando nós estamos com o altar destruído, nós atraímos maldições para a nossa família. Não é apenas você que sofre pelo teu altar estar destruído, a tua família também sofre. Olha o que vai dizer Salmos 34, versículo 7. Isso aqui é bom você gravar, tá, irmãos? O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor, ele acampa ao redor dos que o amam e os guarda e os livra. O anjo do Senhor, ele acompanha você quando você vive em temor. Mas ele não acompanha só você, ele acompanha os seus filhos, ele acompanha o seu marido, ele acompanha a sua esposa, ele acompanha você por onde você anda. Ele não acompanha para estar apenas, ali como um ser, um figurante. Não, ele está ali para trazer proteção, para trazer livramento, para guardar a tua casa, para que quando você sair, o mal não atinja você, para quando os seus filhos sair, você não entre em desespero, porque sabe que o anjo do Senhor está guardando eles no ir. Oh, irmão, isso é bom demais. O seu filho ir para a escola e voltar, e o teu coração está em paz. Por quê? Porque o teu altar está restaurado, e você sabe que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Oh, ele vai sair, ele vai voltar, Deus vai guardá-lo. Oh, aleluia! O teu altar precisa estar restaurado para isso acontecer. Muitos, infelizmente, estão estragando a sua vida e a vida da sua família com atitudes erradas. Muitos estão estragando a vida. A vida deve ser vivida, irmãos, com muita alegria. Deve ter prazer em viver. Você tem que sentir prazer em viver. Eu tenho alegria em viver. Eu amo a vida, eu amo viver. Teve um tempo atrás que eu imaginei que eu ia morrer com 48 anos. Graças a Deus, Deus mudou meu coração, porque eu já tenho 48 e estou vivão. Aleluia. Quase Deus ouviu a minha oração, irmãos. Irmãos, o nosso altar. Mas por que eu falava disso? Porque eu nunca tive medo da morte. A morte, na verdade, é um meio para eu me encontrar com Deus. Eu estou tranquilo com relação a isso. Mas eu tenho um propósito a cumprir aqui na terra. Sinto que ainda não é tempo. Mas se Deus quiser, irmãos, eu tô, como é que é? Um ditado dos jovens: estou na pista para negócio. Mas eu quero agradar, irmãos, e continuar agradando a Deus. Eu sinto prazer em viver por isso. Eu sinto alegria na vida. O que eu quero que você tenha é essa alegria também. Sabe qual é a maneira que você tem de restaurar o seu altar? A primeira forma de você restaurar é se arrependendo, irmãos. O arrependimento atrai o favor de Deus. Repita comigo: o arrependimento atrai o favor de Deus. O que é arrependimento? É reconhecer o seu estado de pecaminosidade. É reconhecer que sozinho você não aguenta. Não aguenta. Sozinho é difícil. Mas se Deus estiver com você, você é mais que vencedor.
Sozinho não dá. Sabe, vencer a carne e suas paixões é difícil. Vencer a prostituição, irmãos, é muito difícil. Por quê? Porque fala do reino da carne. A carne sente prazer na prostituição. A carne sente prazer nas orgias. A carne sente prazer na promiscuidade. A carne sente prazer no erro. Ela sente prazer na fofoca. Ela sente prazer na maledicência. Isso são coisas que satisfazem a carne. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 5, ele vai dizer que as obras da carne são manifestas diante de todos os homens. Ele fala da prostituição, da idolatria, da glutonaria, da feitiçaria. Ele fala de uma série de coisas que a satisfazem e agradam a carne. E o que o diabo quer é que você satisfaça os seus desejos. Então vencer isso na sua força você não consegue. Vira para o teu irmão e fala assim: sozinho você não consegue. Sozinho você não aguenta. É por isso que Jesus vai dizer no final da sua vida aqui na terra, no final do seu ministério, ele diz assim: e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Sozinho você não aguenta, mas Deus não te deixa sozinho um momento sequer. Oh, aleluia! Ele está contigo, Ele é conosco, aleluia! Jeremias vai dizer que Ele está conosco como um poderoso guerreiro, pelo qual os nossos inimigos não podem prevalecer sobre nós. Ele está com você, meu irmão. Ele está com você, jovem. Ele está com você, meu querido. Ele está com você, minha irmã. Ele está contigo. Agora, irmãos, o teu altar precisa ser restaurado com uma atitude: arrependimento. E Deus te convida hoje a mudar de vida, a deixar Ele mudar a tua história, a deixar o Senhor mudar a tua vida. Se você permitir que a tua vida mude através de um comportamento, Deus vai vir, vai responder a tua oração e vai mudar a tua história.